Ok, manejando bem a palavra da verdade. Vamos continuar com a nossa segunda parte, né? Na nossa introdução. Então, manejar, nesse texto de 2 Timóteo 2,15, pode ser traduzido por dividir ou repartir, como acontece com a versão inglesa, onde dividir é usado, né? No grego, ortotomeu, dividir bem, dividir certo. Então, a palavra da verdade tem suas divisões certas e deve ser evidente que, sem observá-las, não é possível ser obreiro que não tem de que se envergonhar. De maneira que todo estudo da palavra que ignore essas divisões deve ser, em grande medida, sem proveito e confuso. Estevão, em Atos 7, o apóstolo Paulo, em Atos 13, 15 a 38, e também em Hebreus 11, nós vemos que eles fazem um uso da boa divisão bíblica para ensinar. Nós vemos também no livro de Neemias, no Salmo 105, uma ordem dos fatos que aconteceram, e tudo sendo feito numa boa divisão. Muitos têm uma visão fracionada da Bíblia, como um quebra-cabeças. Isso confunde muito. Veja essa imagem, você nota que as pessoas têm uma visão assim, conhecem partes da palavra de Deus, mas não têm uma visão do todo. O nosso alvo aqui é que você tenha uma visão progressiva e global da palavra de Deus, e não uma visão fragmentada, né, com pedaços, mas uma visão global, que vai te ajudar a ver, né, a palavra de Deus como um todo, como uma unidade, e é isso o nosso alvo. Veja como fica, né? Deus nunca revelou tudo de uma única vez a respeito de um assunto fragmentado, né? Mas vemos uma revelação progressiva. Deus se revelou cada vez mais com mais profundidade. Isso é muito comum quando estamos estudando a Bíblia. Temos que estudar a cronologia bíblica para entender a revelação progressiva de Deus, né? Evitar uma visão fragmentada da Escritura e também entender os propósitos de Deus e como Ele age para alcançá-los. Ter uma visão geral também da história bíblica. Então, para entender e interpretar a Bíblia corretamente, além da necessidade de buscar orientação do Espírito Santo a todo momento, é preciso ter uma visão global da revelação de Deus, enxergar a Bíblia como um só livro, ter noção também da cronologia dos fatos. Isso vai ajudar bastante. Nós fazemos uma dinâmica em sala de aula, que você vai ver daqui para frente, que nós chamamos de varal bíblico. Então, nós estaremos pondo o vídeo, que você vai estar vendo essa dinâmica e também vai estar fazendo o varalzinho bíblico, vai estar acompanhando e vendo como organizar o pensamento. Nesse varal nós não colocamos todos os fatos e todos os personagens, mas alguns personagens e fatos que são essenciais, como colunas, né, para nos dar uma diretriz, para servir de referencial para esse conteúdo que estaremos vendo. Então, veja o vídeo com atenção, veja o varalzinho que também estará disponível para você e estude mesmo. Você vai gostar muito desse conteúdo, dessa maneira como apresentamos. Então, vamos ver agora esse vídeo. Então, nós vamos fazer uma caminhadinha pela Bíblia, começando com o que nós chamamos de varal bíblico, para a gente ter uma ideia, uma base de muitas coisas que nós vamos estar vendo durante essa semana da matéria, né? Então você pode perceber nessa leitura aí vários pontos que Estevão mencionou, também Paulo menciona. Agora nós vamos fazer um testezinho aqui com você, nós vamos ver como é que está a sua noção, né, bíblica em relação a alguns personagens e fatos que nós precisamos identificar para a gente prosseguir na nossa caminhada aí pela palavra de Deus. Vamos começar com esse nosso varalzinho. Tem aqui uma linhazinha imaginária, mas ela está aqui, vou precisar subir um pouquinho. Eu vou colocar aqui nesse nosso varalzinho, né, Moisés. Todo mundo já ouviu falar de Moisés na Bíblia, né? Todo mundo já ouviu falar de Moisés aqui? Já? Mas tem muito mais gente do que Moisés na Bíblia, muito mais acontecimentos do que Moisés apenas, né? E agora eu quero fazer algumas perguntas, né, os irmãos.
tem um outro personagem muito interessante na Bíblia, que é Samuel. Já ouviu falar de Samuel também? E esse Samuel, ele, numa ordem cronológica, agora um pouquinho a gente vai ver, ele existiu antes de Moisés, depois de Moisés. O que você acha? Depois? Quem acha depois? Quase todo mundo. Tem gente que não tem assim muita certeza. Mas vamos tentar colocar aqui o Samuel, né? Um pouquinho depois aí do Moisés. Mas nós temos também outros. Você vai olhando na Bíblia, você vê outros. Aqui tem Josué, aquele das muralhas. Foi ele o culpado, né? Ele que derrubou as muralhas. Achamos o culpado, né? Na verdade foi Deus. Mas Josué, e agora? Onde que encaixaríamos ele aqui? Antes de Moisés, depois de Samuel? Onde você encaixaria Josué? A irmã Renata, né? Antes, depois? No meio? Certeza? Sim. Certeza? E aqui, pessoal? Moduar. Que bom, acho. Antes de. Quem sou eu? Depois de Samuel, Josué, tem uma noção, né? No meio também? Não vale colar, né? Antes de Samuel. Tá bom, vamos colocar aqui. Nosso alvo é você realmente. Puxa, vai crescer um pouquinho mais. Então temos aí alguns personagens, mas tem também fatos, né? Fatos que aconteceram. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel? Torre de Babel, né? Muito conhecida. E agora? Nós encaixaríamos agora a Torre de Babel, Moisés, Josué, Samuel, lá para frente, para trás. Esse onde Deus inventou a língua portuguesa. Ele fala, Deus confundiu a língua delas. É verdade, eu já tenho a minha opinião, que é inglês, né? Mas. Ok. Antes de Moisés? Certeza? Certeza? Babel? Foi onde mesmo? Vou colocar um pouquinho, preciso crescer um pouco mais. Né? Babel, um pouquinho. Opa, muito longe. Não está tão longe assim de Moisés. Muito bem, mas aí encontramos ainda mais fatos. Esse aqui eu acho que ninguém vai acertar, muito difícil, muito complicado. Onde nós colocaríamos? Adão. Será que é depois de Samuel? Olha que se você perguntar hoje, muitas vezes vão falar, Adão? É depois, né? Às vezes a pessoa... Então, vou colocar o Adão aqui, bem no começo do nosso... Colocá-las para cá, senão não dá para ver, né? Depois vocês vão estar visualizando aí. Vamos achar mais na Bíblia, né? A palavra de Deus tem bastante fato. Tem também Noé e o dilúvio. E agora? Depois de Babel? Depois? Onde vai Noé? Onde a gente encaixaria? Antes de Babel? Foi certeza. Antes. Capítulo 6. Antes. Com certeza? Opa. Vamos colocar aqui, ó. A gente não fazer confusão. Mais um pouquinho que a gente vai ver. Uma figura muito importante na Bíblia, que foi lido aí no texto, os dois textos, Davi e agora, onde nós encaixaríamos Davi? Tá? Depois de Samuel, gente? O que acha?
Guarda. Mas depois de Babel. Depois de Samuel. O pessoal está seguro aí? Depois de Samuel. Então vamos lá, gente. Depois de Samuel, nós encontramos Davi. Nessa ordem. Um personagem muito importante que foi citado aí no texto também. José. José, filho de Jacó. O que vocês acham? Onde nós encaixaríamos José aqui? Irmão daí. Davi. Antes de Moisés, depois de Babel. Depois? O que vocês acham? Antes de Moisés. Antes. Vamos ficar mais ou menos né? Vamos ver um outro personagem importante também da história, Salomão. E Salomão? Hã? Isso é fácil, né? Isso é fácil. Por quê? Ele é filho de quem? Davi. Não tem que ser. Depois, deixa eu colocar aqui. Encaixando a nossa linha. Teve um momento na história de Israel que o reino foi dividido. O reino de Israel teve uma divisão. O reino era unido por todas as tribos, mas houve um momento que houve uma divisão. Depois de Salomão. Depois de Salomão? Pegou. Certeza? Sim. O reino foi dividido. Reino de Israel, reino de Judá. Então depois de Salomão, né? Salomão morreu. Exatamente, como o irmão Davi falou lá, Roboão destruiu, acabou causando grande estrago. Esse homem é muito importante na Bíblia. No estudo nosso, nós vamos fazer Abraão. Onde encaixaríamos Abraão agora? Depois da divisão, será? Depois de Babel? Certeza? Depois de Babel, né? Ok, vamos colocar Abraão aqui. Depois de Babel. Houve um cativeiro do povo de Israel, chamado cativeiro assim, na verdade tem dois, mas esse cativeiro, o povo de Israel foi levado cativo para a Síria. Em que momento aconteceu, mais ou menos, a história aqui? Período depois de Abraão, o período de José? Depois de divisão. Depois da divisão? E Marcos, o irmão Douglas, o que acha? Eu estou no meio. Está no meio? Está na dúvida? Depois da divisão. O cativeiro? Depois da divisão. Então vamos lá. Momentos na história de Israel importantes também. Personagem muito importante citado muito na Bíblia, Jacó. Inclusive Deus é chamado Deus de Jacó, Deus de Israel. Antes de José. Antes de José. Por quê? Pai. É óbvio. E fechando claro, nosso varãozinho. E tem um outro importante homem. Deus fez uma aliança com ele também. Isaac. Quem que é esse homem? Isaac. Filho de Abraão, pai de Jacó. Deus fez uma aliança também com Isaac, né? Jacó, José. Aí. Agora está ficando muito fácil, né? O nosso varalzinho aqui. Mas tem mais alguns importantes. Olha só, um personagem importante é Esdras. Esdras, né? Esdras. Onde nós vamos colocar Esdras aqui no nosso varalzinho? Depois do cativeiro. Depois do cativeiro. Depois do cativeiro? Certeza? Certeza?
Se errar, vai errar com eles, hein? Vamos nessa. Vai nessa? Não é antes, não? Não foi antes aqui? Mais. Isso. Ou mais. Depois desse cativeiro. Mas também teve um outro cativeiro, que é o chamado cativeiro babilônico. Cativeiro da Babilônia. Antes de Esdras. É antes? Não é depois de Esdras, não? Não. Esdras veio fazendo a reconstrução. Esdras veio fazendo a reconstrução durante o período do cativeiro. Foi depois? Não, durante o período do cativeiro ele voltou Quer mais? junto com Neemias. Está na dúvida? Fora Porque, irmão, Davi está tão. O livro está ali, vamos colocar aqui, né? Cativeiro babilônico e Esdras. E o personagem, que é um dos. Aliás, antes tem um período que é bem interessante na história do Velho Testamento, embora não está no Velho Testamento, mas na história a gente sabe que é um período que a gente chama de silêncio. Antes. Depois de Esdras. Depois de Esdras, antes de Cristo. É? Depois de Esdras. 400 anos. 400 anos de silêncio? É muito silêncio. Certeza? Não tinha mulher. Não, Vou ficar quieto aqui. Vou ficar aqui. Teve um período chamado de silêncio que não houve profecia, né? Não houve profeta. Um período lá, depois de Esdras. E houve um homem muito importante também na história, chamado Neemias. O que vocês acham? perto dessa. Juntos, né? É contemporâneo, então vamos colocar eles juntos aí. Esdras, Neemias. Bom, e esse aqui, onde colocaríamos? Jesus Cristo. Ok, então colocamos esse está muito fácil, né? Depois do período de silêncio, o nascimento de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Então, nessa nossa primeira aproximação, nós temos esse nosso varalzinho bíblico aí, onde nós estamos fazendo um passeio, né? Faremos esse passeio pelas Escrituras. É muito importante você ter essa noção básica. Não precisa colocar todos os personagens da Bíblia aqui, mas esses personagens principais, esses fatos principais, já vai nos ajudar a focar acontecimentos na Bíblia que são muito importantes na história do povo de Israel, importantes também para a profecia, para a geografia, a escatologia e também para o nosso entendimento do Evangelho, para não fazermos confusão. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Agora tem outro detalhe, se você quiser copiar e colocar, tem uma página que você pode estar preenchendo aí.